das Crônicas, no capítulo de número 18, e nós vamos ler a partir do verso 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 18. Amém? Amém. Diz assim: disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: por quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis assim: diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que te tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi, povo, todos, a guerra contra Ramote-Gileade e a morte de Acabe. É somente até aí, pode se assentar. Como as pessoas, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo temente a Deus, mesmo acreditando em Deus, elas carregam uma dificuldade de acreditar na palavra do Senhor. Como é que pode pessoas que temem a Deus e ouvem a sua palavra, entendem, não é que são pessoas incrédulas, mas são pessoas que não conseguem se firmar naquela palavra e fazer o que tem que ser feito de acordo com a direção daquela palavra. É interessante esta cena, porque essa cena é uma visão que teve o profeta Micaías. E quem era o profeta Micaías? Um dos poucos profetas do Senhor que escapara vivo durante o reinado de Acabe e Jezabel. Eles mataram quase todos os profetas do Senhor. E eles tinham, esse rei Acabe, 400 profetas falsos. Como é que as pessoas podem se valer de profecias mentirosas, profecias falsas? E eu não estou falando do Acabe, eu estou falando do Josafá. Por quê? Josafá, quem era o rei Josafá? Josafá era o rei de Judá. Josafá, ele era um homem temente a Deus. Josafá, ele não tinha rompido com a palavra do Senhor. Só que o Josafá, ele casou o seu filho com a filha do rei de Israel. O filho do Acabe casou com Atalia, o filho do Josafá casou com Atalia, filha do Acabe com a Jezabel. E por conta disso, entre outras coisas, ele fez com Acabe
completamente maligno, um homem que matava os profetas do Senhor, um homem que não acreditava na palavra do Senhor, um homem que não tinha condição de discernir quando Deus falava. Um homem que só aceitava quando o profeta falava de acordo com o que o coração dele queria. Ele não sabia discernir a diferença entre a palavra do Senhor e o que o seu coração queria. Sabe qual é a definição de idolatria? É quando o coração do ser humano não consegue discernir, não consegue se posicionar segundo a instrução da palavra de Deus, acima do que quer o seu coração. E essa é a verdadeira idolatria. E aí resta-nos uma primeira pergunta: o quanto temos alimentado a nossa fé? Você sabia que a fé precisa ser adquirida? Como é que a gente adquire fé? Ouvindo a palavra. Você pode ver, uma pessoa começa a distanciar-se dos cultos, ela começa a se distanciar de Deus. Ah, pastor, então a pessoa é dependente de estar na igreja para estar com Deus? Não. A verdade é que a fé ela só vem pelo ouvir da palavra. E quando a pessoa não ouve a palavra constantemente, ela não consegue saber o que é que Deus tem para ela. Então ela começa a pegar caminhos errados no seu coração. Qual é a pessoa que se estriba na palavra? É a pessoa que está sempre na igreja e se alimentando da palavra pregada. Agora, uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, uma vez que seu coração se enche de fé, há uma necessidade de você nutrir essa fé. Porque a fé é como se fosse um músculo espiritual. Todo mundo tem músculo. Quem faz ginástica, esse músculo é mais forte do que quem não faz. Não tem ser humano que não tenha musculatura. Mas você pega uma pessoa que faz ginástica física todos os dias, você vai ver todos os músculos muito bem definidos e todos os músculos muito bem fortalecidos. Então, quando a fé ela não é colocada em prática, ela não é exercitada. A gente começa a exercitar a fé com pequenas direções. E quando chega um embate grande, a gente já tem uma musculatura espiritual forte para vencer aquela batalha grande. Quem não começa a colocar em prática direções para vencer batalhas pequenas, nunca desenvolve força espiritual. Tiago fala que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, há uma necessidade da pessoa ter fé, há uma necessidade da pessoa ir colocando aquela fé em prática, para que a fé daquela pessoa venha se fortalecendo. Então, o Josafá, que não era um homem incrédulo, não era um homem que tinha deixado de se alimentar da palavra, não era um homem que tinha deixado de praticar a palavra, mas ele tomou uma decisão que quase custou a sua vida. E que decisão foi essa? Por causa de parentesco, ele foi se aliançar com um homem completamente idólatra, coração idólatra, um homem que sequer sabia diferenciar a palavra de Deus, um homem para quem a palavra de Deus não queria dizer nada, totalmente orientado por seus sentimentos e por suas obsessões, que é o rei Acabe, um homem perverso, a ponto de não ter medo de atentar contra um profeta de Deus. Quem fere um profeta de Deus está tentando acabar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra viva, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Amém. Então, se você tem ódio de profeta, se você tem disposição de ferir profeta, se você tem disposição de ignorar profeta, então você tem disposição de tentar acabar com Jesus Cristo. Pastora, mas eu não tinha pensado assim. Você não precisa pensar. As coisas não são como você pensa. As coisas são como a palavra diz que é.
Josafá, ele acabou se aliançando com Acabe. Quando você faz uma aliança, o que é uma aliança? Você se une para fazer algo junto. Você empenha a palavra, empenha sentimento para realizar algo junto. Isso é aliança. Por que o salmista fala: não vos assenteis na roda dos escarnecedores? Porque o simples fato de você sentar para comer junto com alguém, espiritualmente você está se aliançando com essa pessoa. Fala, pastora Cris, mas a gente vai discriminar as pessoas? Não, você precisa obedecer a Deus. Deus não manda você discriminar ninguém, nem rebaixar ninguém. Deus só manda você não se aliançar. Só não se aliançar. E hoje eu quero falar exatamente do perigo destas alianças. O que essas alianças elas podem fazer na vida de uma pessoa. O Josafá combinou com o Acabe. O Acabe disse assim: ó Josafá, o rei da Síria, ele se comprometeu comigo, ele falou que ia me devolver Ramote de Gileade, porque Ramote de Gileade faz parte do meu território, do meu reino. Só que agora ele, na maior cara de pau, quebra a palavra comigo e diz que não vai entregar Ramote de Gileade. Então, olha só, você irá à guerra comigo para derrotar o rei da Síria, para a gente reconquistar o que é nosso, que é Ramote de Gileade? Tem muita gente que quer fazer coisas que são de Deus por caminhos que não são de Deus. Ramote de Gileade pertencia ao território de Israel. Mas o rei Acabe, ele não tinha uma plantação, Deus não tinha um motivo, ele não estava com Deus não estava com ele, Deus não tinha nenhum interesse de que Ramote de Gileade fosse reconquistada naquele momento. Você sabe que tem cristão que gosta de servir a Deus de maneira religiosa. O que é de maneira religiosa? Pode, não pode, sabe aquela palavra que não está contextualizada com a vida? Eu não estou dizendo que o contexto da vida flexibiliza a palavra. Eu estou dizendo que há uma palavra e uma direção para cada contexto da sua vida. E você precisa aprender a ler a Bíblia dessa forma, porque senão qual seria a lógica de uma palavra escrita há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, orientar a vida de uma pessoa no momento presente? Então o Josafá pensa assim: bom, de certa forma o território também é da minha filha, não é? É da terra do Senhor, do povo de Deus, não é? Tá bom, Acabe. Não consulta a Deus, não pergunta a Deus, firma uma aliança e diz: eu vou com você. Só que você precisa entender que as alianças, ela promove uma troca espiritual. É isso que ninguém entende. A aliança, ela promove uma troca espiritual. Cada pessoa carrega consigo uma carga espiritual. Cada pessoa. E quando você se aliança com uma pessoa que não vive na presença de Deus, com uma pessoa de coração obstinado, com uma pessoa de coração rebelde, com uma pessoa que a voz do Senhor não quer dizer nada para ela, os espíritos que estão mantendo em cativeiro a mente, o entendimento. Você sabia que os demônios, eles têm o poder de tornar uma pessoa burra? Eu vou te mostrar nesse texto como os demônios, eles têm o poder de pegar uma pessoa brilhante e deixar ela burra, incapaz de enxergar um palmo na frente do nariz, incapaz de discernir a mão direita da mão esquerda. O Acabe era um sujeito extremamente estúpido. Quando ele faz uma aliança com os ídolos, ele ignora o Deus de Israel, o Deus que todos os idólatras que possuíam aquela terra antes de ser conquistada por Israel temiam de maneira assombrosa. Sabe o que é que aqueles povos falavam a respeito do povo de Deus ainda no deserto? A nação de Israel está vindo aí. Por onde eles passam, eles esmagam os povos como se fossem insetos.
se esqueceu que o Deus de Israel, apesar de deixar acontecer um monte de coisa que a gente não entende, mas ele tem o controle de todas elas. E ele tem um tempo específico para cada coisa que ele determina acontecer. O Acabe, ele perdeu isso de vista. O Acabe se esqueceu que da mão do Deus de Israel não há quem escape. Que da sentença do Deus de Israel não tem ídolo, não tem Deus, não tem espírito que possa livrar alguém. O Josafá não era como Acabe. Mas quando ele fez uma aliança com Acabe, ele também se tornou estúpido. Ele também se tornou incapaz de ter discernimentos infantis. O Josafá, antes de ir para a guerra, ele temeu no coração. Como vale a pena você temer a Deus? Mesmo que você esteja, não importa onde você esteja. É a segunda coisa que eu queria ressaltar. Se você é uma pessoa de Deus, pastora, eu sou de Deus, mas eu caí no pecado, eu estou fraco, eu estou longe, eu desci o abismo, longe demais. Pastora, as coisas que eu já fiz, os compromissos que eu já fixei com quem não é de Deus, com o pecado, contra Deus, eu não consigo escapar. Mas quando você procura o Senhor, se você procura o Senhor de todo o coração, o Senhor fala com você. Aí o Josafá disse assim, o Acabe, né? Ele está lá no verso de número 6, segundo Crônicas 18, verso 6. Ele fala assim, diz porém Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Você veja que o Josafá tinha um olhar dos profetas do Senhor e o Acabe tinha outro. Quando Josafá pergunta assim, não tem um profeta do Senhor? Ele não disse um profeta de Acabe. Ele não disse um dos 400 a quem o Acabe andava escutando. Ele disse assim, não tem um profeta do Senhor? A pessoa que é temente a Deus, que tem uma fé verdadeira em Deus, é a pessoa que não deixou que fosse roubada do coração dela a fé no Deus eterno. Na hora decisiva ela se volta para Deus. Tem gente, é uma maneira de viver ideal? Não. Mas tem gente que vive assim. Ela sabe quem é Deus e ela sabe quem é de Deus. Até está no lugar errado, mas ela sabe quem é Deus e ela sabe quem é de Deus. O Acabe já não discernia. O Acabe disse, resta um. Esse Micaías, mas olha, esse cara tem algo contra mim, ele não gosta de mim. Sabe, um dos grandes perigos, quando você não distingue o profeta da profecia. Porque o profeta, com certeza, é um homem ou uma mulher cheio de falhas. O profeta, ele poderá se simpatizar muito com você, pouco ou quase nada. É possível que isso aconteça. Mas se ele for um profeta do Senhor, ele sempre falará para você o que o Senhor está falando. Seja você amigo ou seja você inimigo. Se o Senhor der uma palavra ruim para um amigo, ele vai dizer, olha, eu vou pedir ao Senhor por você, vamos orar, mas o Senhor está me dizendo que você vai morrer. O Senhor está me dizendo que você não vai atravessar essa guerra, você não vai sair vitorioso. E às vezes para o inimigo ele fala, não, o Senhor vai te dar essa vitória. Eu até não queria, até não concordo. O Josafá, ele fazia essa diferenciação. Quando o Acabe falou assim, tem aí esse profeta, esse Micaías, mas não é possível que esse cara goste de mim. Toda vez que ele profetiza para mim, ao invés de profetizar coisas boas, ele profetiza coisa ruim. E o Josafá disse assim, não fale assim de um profeta do Senhor. Fala, olha Acabe,
Presta atenção, você pode não gostar deles, ele até pode não gostar de você, mas você não deve falar assim. Porque a sua vida e a sua morte depende da palavra do Senhor. A luz que te orienta para a vitória, que te livra do inferno, das garras do diabo, da trama dos passarinheiros, que são os homens maus que querem derrubar você, aprisionar você, ela vem da palavra do Senhor. E no verso 8 diz assim: então chamou o rei de Israel, um eunuco, e disse: traz aqui depressa o Micaías, filho de Imlá. E quando esse profeta chega lá, e o Josafá pergunta se eles devem ir à guerra ou não, então ele descreve uma cena que é o texto que nós lemos, a partir do verso 18. Ele começa a descrever uma cena e ele diz assim: olha, o Senhor está me mostrando o seu trono, eu estou tendo uma visão do seu trono. E ele diz assim: e eu vejo em volta deste trono toda a corte celestial, todo o exército celestial, à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor assim: quem é que vai enganar o Acabe para que ele vá para a guerra e morra? E de repente um espírito se apresentou e disse: eu irei. Gente, presta atenção. Quando o profeta consultou a Deus a respeito da batalha que o Josafá estava se dispondo a enfrentar com Acabe, eu quero lembrar a você que a guerra não era do Josafá, ela era do Acabe. E o Josafá, ele se dispôs a ir para a guerra porque ele fez uma aliança com Acabe. E então o Senhor disse assim: olha, o profeta disse assim: olha, eu vi o próprio Deus no seu trono dizendo: o rei Acabe, o senhor vai morrer. E aí um espírito se apresentou, é um demônio claramente, e disse assim: eu vou enganar ele. E o Senhor perguntou assim para aquele demônio: como você vai fazer isso? Ele disse assim: eu serei um espírito de engano na boca de todos aqueles profetas. Queridos, deixa eu dizer abrir um parênteses que tem a ver com o sermão. Eu tive uma dificuldade muito grande de acreditar em profecia por conta do meu berço religioso, mas uma dificuldade tremenda. E quando eu vi que Deus verdadeiramente falava, porque o Senhor começou a falar inclusive comigo, e tudo o Senhor falava se cumpria, eu me lembro que uma das primeiras revelações que o Senhor me deu foi uma pastora que me pediu para orar por ela, que ela tinha uma viagem marcada para a Europa, primeira vez que ela ia para a Europa, ela estava muito animada, e ela disse assim: Cris, vamos orar para ver se eu devo ir, se o Senhor vai me levar em segurança ou não. E quando eu comecei a orar por ela, eu vi o avião caindo no mar. Eu pensei assim: meu Deus, estou doida. Estou com esquizofrenia. Eu estava no começo do meu ministério. Isso não é Deus? Eu disse: pastora, eu não acredito nessas coisas, mas anda acontecendo uns trem estranhos comigo. E quando eu orei para a senhora, eu vi o avião caindo no mar. Mas a senhora, que é a superior, a senhora ora. Ela disse assim: eu não vou orar não, eu vou desmarcar a passagem. E ela correu e desmarcou a passagem e ficou vigiando. Isso eram uns 2 meses antes da viagem dela. E aquele avião caiu, não teve sobreviventes. Quando o avião caiu, eu pensei assim: gente, será que o Eterno falou comigo? Foi difícil para eu começar a acreditar que Deus fala. E quando eu comecei a acreditar que Deus fala, eu comecei a ver um monte de gente falando coisas que Deus não estava falando. E é muito sério quando você recebe uma palavra que não é de Deus, como se fosse de Deus, pode custar a tua vida. Espíritos de engano, eles falam com profetas como se fossem Espírito de Deus. Se o seu coração foi inclinado para a idolatria, se não houver em você uma disposição de obedecer ao Senhor, você corre riscos muito sérios. É por isso que nós orientamos: não receba profecia de qualquer um. Nós orientamos, quando eu comecei a fluir no dom de profecia, a primeira coisa que eu fazia era levar para o altar. Não tinha experiência com aquilo. Eu fui de uma igreja que não acreditava em profecia,
e o Senhor me deu uma profecia séria a respeito de coisas muito sérias, e eu chamei e disse: bispo, eu preciso que o senhor ore por mim, expulse o diabo, porque o senhor está dizendo que Deus não fala com as pessoas, e está falando comigo, deve ser um espírito ruim, igual aquele lá do Acabe, então o senhor precisa mandar embora. Ele disse: o que Deus falou? Eu disse isso, isso e isso. Ele fez um silêncio e falou bem assim: deixa eu te falar uma coisa, eu não quero que você fale isso aqui dentro da igreja, vai criar uma confusão muito grande para mim, porque na verdade a gente diz que Deus não fala porque esse tipo de coisa cria mais confusão do que ajuda, mas no seu caso é Deus, eu não tenho como repreender. Eu falei: mas o senhor está enganando o povo. Sério? O senhor está dizendo que eu não estou enganada? O senhor está dizendo que Deus falou comigo? Falei: bom, então me abençoe, que eu estou indo obedecer esse Deus. Querer ele não quero, de jeito nenhum, mas se ele está mandando, então eu vou. Essas coisas são muito sérias. Uma palavra enganosa, se for acolhida no coração como de Deus, faz com que o espírito de engano passe a ter controle sobre a mente, sobre o espírito daquela pessoa. A pessoa precisa entender essas coisas. Se você acolhe uma palavra de engano, aquele espírito vai ficar lá. E existem espíritos que eles querem ocupar a função do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Fala assim comigo: guiar. O Espírito Santo guia na verdade, o Espírito Santo guia na justiça, o Espírito Santo guia no juízo. Sem o Espírito Santo, o crente é como um carro sem faróis. Experimenta pegar uma estrada escura, sem iluminação urbana, com um carro sem farol. Experimenta. Você tem carro, você tem motor, tem estrada, mas você não tem como se conduzir. A qualquer momento você pode bater numa pedra, bater no outro carro, você pode morrer. Eu não sei como as pessoas conseguem viver sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é em todo mundo que ele vem de maneira automática. Tem pessoas que se convertem e já recebem o Espírito Santo. Por quê, pastor? Sei lá, o Espírito é de Deus, quem manda é Deus, quem batiza é Deus, o motivo, quem sabe, também é Deus. Eu não sei explicar essas coisas, mas comigo não foi assim não. Quando eu comecei a ter os dons do Espírito, alguns dons do Espírito, eu percebi que eu não podia ficar só com um dom, que eu precisava de ter o Espírito me guiando, porque senão eu ia correr sérios riscos. E a partir do momento que eu entendi isso, eu gastei uns 2 anos da minha vida ofertando ao Espírito Santo. Eu criei uma necessidade, e eu disse assim: se eu não tiver o Espírito Santo, no reino de Deus eu não vou ser ninguém. Se eu quiser cumprir o que Deus tem para mim, eu preciso ter o Espírito Santo. Ainda que eu estude, ainda que eu entenda, mas se eu não tiver em mim o Espírito Santo. Então eu queria muito conseguir fazer um sermão emocional, mesmo que seja para tocar na sua emoção, para ver se você se apaixona pelo Espírito Santo. Você entenda quem é o Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, essa pessoa tem tudo. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, essa pessoa não tem nada. A verdade é essa. Então, o Senhor disse assim, o Espírito disse assim: eu serei um espírito de engano na boca dos profetas do Acabe. E o Senhor disse assim ao demônio: pode ir. Pode ir. Você vai ser bem sucedido. Quem escutou aquela profecia não foi só o Acabe. O Acabe, quando escutou a profecia, disse assim: está vendo aí, Jonathan? Por que eu não queria? Eu não falei que esse cara tem uma questão comigo? Mas acontece que o Josafá também escutou a profecia. E aí eu quero dizer, segundo ponto, quando você se aliancia com alguém que não é de Deus.
Veja bem, o Josafá era de Deus, temia Deus, não tinha rompido com a palavra de Deus e acreditava nos profetas do Senhor. Ele ouviu uma profecia legítima, de um profeta legítimo, ele sabia que o profeta era legítimo, ele sabia que a profecia era legítima. Só que a aliança com Acabe tornou o coração dele tão obstinado, que mesmo sabendo que Deus ia matar o Acabe, ele foi para a guerra junto com Acabe. Mesmo sabendo que Deus ia matar o Acabe, ele não tinha dúvida, ele foi para a guerra junto com Acabe. E a idolatria, né, a característica do ídolo é: tem olho, não vê. Nós vamos ungir os olhos hoje. Tem ouvido, não escuta. Tem braços, mas não pegam. E tem pés, mas não andam. E a palavra do Senhor diz: torne semelhante aos seus ídolos quem o serve. É sério ou não é sério isso? Significa que quem cede o coração para a idolatria se torna cego, surdo, maneta e aleijado. Cego, surdo, maneta e aleijado. Existem pessoas que precisam destronar nelas o espírito da idolatria. Ela não sabe que tem. O espírito não diz que ele é de engano, ele diz que ele é de Deus. Pastor, eu tenho dentro de mim um desejo, uma raiva, é assim, é maior que eu. Já viu pessoas que falam assim? Aqui, eu não queria odiar o dele. A palavra de Deus, eu sou refém dessa mágoa, pastora. Já viu pessoas dizendo isso? Pastora, eu sou refém de um medo. Eu sou apegado demais a bens materiais. Eu não consigo ofertar o que Deus me pede. Eu não consigo devolver a parte que cabe ao Senhor. É assim, eu até quero, mas é mais forte do que eu. Eu não consigo romper com esse pecado. É mais forte. O desejo é mais forte. Quer ouvir a verdade? É mesmo. É mesmo. Porque em carta aos Hebreus, o autor fala que um pouco menor do que os anjos fossem criados, referindo-se ao ser humano. Quando um demônio diz para você uma mentira, aquela mentira é maior do que você. Quando um espírito demoníaco escraviza você através de um desejo, e você diz: esse desejo eu não venço, é verdade. Esse desejo é maior do que eu, esse medo é maior do que eu, é verdade. Agora, não é maior do que o quê? Do que quem? Deus. Do que Deus. E nem maior do que o que a palavra de Deus fala. E nem maior do que o Espírito de Deus que habita em você. Você entende isso? E o Josafá escutou a palavra e falou assim: Acabe, então. O Acabe, guerra, vou para guerra. Ele deu uma ordem lá, chamou os Ezequias e falou assim: tranca esse cara, dá pão de angústia para ele, dá água de angústia para ele, até eu voltar em paz da peleja. O Acabe, ele era completamente imbecil, era completamente cego, completamente maluco. O cara não fingia, o cara era doido. Deus disse que ele ia morrer e ele disse assim: tranca até eu voltar vitorioso. É maluco ou não? Isso já não é mais burrice, já é loucura. Mas ele, tudo bem. Mas e o Josafá? Quantos crentes que seguem pessoas endemoniadas não conseguem se libertar dos endemoniados? São constrangidos: mas eu dei a minha palavra, mas essa pessoa fez algo por mim, mas não sei o que, mas não sei o cado. Eu até creio que ela não está certa, mas eu não posso me colocar, eu não posso me manifestar, eu. E o Josafá disse assim: bom, então eu vou com você. Aí, o segundo ponto, o da burrice. Quando eu falo que o demônio
que cega um, se você se aliançar com esse um, cega você também. Sabe qual foi o projeto do Acabe? Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, vou ler a partir do 29. Deixa eu ver. 22. Perdão, vou ler a partir do 34. Não, 29. 29, diz assim: assim o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria... Não, deixa eu parar até aqui, presta atenção. Eram 2 reis indo para a batalha. Esses 2 reis não estavam com suas vestes reais, não eram as vestes que eles usavam para as cerimônias do palácio. Eram as suas vestes de guerra. As vestes de guerra do rei eram diferenciadas das vestes dos soldados de guerra do rei. Eram diferenciadas das vestes dos capitães de guerra do rei. Então eram 2 reis que iam para a guerra. Então o rei Acabe, a quem o Senhor disse que ia morrer, disse assim: ô Josafá, faz o seguinte, veste você as suas vestes de real de rei, que eu vou vestir as vestes de um soldado comum. Presta atenção. Quem é o alvo principal numa batalha? O rei. Tinham 2 reis. Presta atenção. Se um vai de soldado, só quem que ia ficar na mira? Vocês estão entendendo o que eu estou entendendo ou não? Vocês estão entendendo até que ponto a obstinação pode dominar uma pessoa que se aliancia com a idolatria? Você acredita que o rei Josafá era uma pessoa estúpida? Sem esclarecimento? Sem capacidade mínima de ver a maldade do outro? Vocês acham isso? Eu acho que até uma criança, você pegar um adolescente nosso aqui e falar assim: vamos, mas você vai mostrando quem você é e eu não. Ele vai assim: bom, você tá pegando uma vantagem na minha frente, você está me colocando como alvo do seu lugar. Vamos prosseguir. E o rei da Síria, diga comigo assim antes: ninguém escapa das mãos do Deus de Israel. E o rei da Síria deu ordens aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. O rei da Síria consultou a Deus? Não. O rei da Síria escutou Deus falando com ele em profecia? Não. Mas ele estava fazendo o que Deus tinha mandado fazer, não. Estava ou não estava? Ele disse assim, ele sabia que contra ele iam 2 reis. Ele disse assim, eu não quero que você mate ninguém. Eu não quero que vocês atirem contra nenhum soldado, nem grande, nem oficial. Eu só quero que vocês matem uma pessoa. Fala assim: quando Deus determina, todo mundo escuta. Até quem não conhece Deus. Entendeu isso? E sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros, Josafá, disseram eles: certamente é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. Se a gente ler só esse texto aqui, você vai dizer assim: mas o que é que o Josafá gritou? Porque esse texto não diz. Mas se você voltar lá no texto de 1ª e 2ª Crônicas, que é o texto que nós lemos, vão falar para mim, no capítulo 18, coloca para mim o verso 6, 2ª Crônica, você vai ver o que o Josafá gritou. Olha só. Disse, porém, Josafá, não, perdão, é o 16. Isso. Tá. Então disse ele:
vi todo o Israel disperso pelos montes, como as ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse, não é esse versículo, 35, Cláudia, põe o 22, 35, segundo Crônicas, 22, 35. 18, 35. Acha para mim, né? Quando o Josafá pede socorro a Deus, quando ela acha, a gente continua. Então, o rei de Israel, o Josafá, ele gritou. Lá no segundo livro de Crônicas, diz que ele gritou pedindo misericórdia ao Senhor. E os soldados, volta para mim primeiro Reis, aonde nós estávamos. Ele gritou, e quando ele gritou, os soldados, eles identificaram que não se tratava do Acabe, mas sim do Josafá. O 32, isso. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Então, um homem entesou o arco, na sua simplicidade, referiu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Presta bem atenção. Quando Deus, ele fala uma palavra, aquela palavra se cumpre. Se o Senhor te falar algo e você não quiser que aquilo aconteça, vá para os pés do Senhor, porque pode ser que, ouvindo a disposição do teu coração, ouvindo as tuas motivações, ou receba ele a tua oferta, mude ele de opinião. Aconteceu isso com o rei Ezequias, quando o profeta Isaías disse que ele certamente morreria da enfermidade com a qual ele estava enfermo. E foi embora. Virou o rei Ezequias para o canto e clamou a Deus. Ele apresentou a caminhada dele a Deus. E ele foi sincero diante do Senhor. Ele foi equivocado? Foi. Falou uma calamidade. Se você for lá e ler, você vai ver. Ele disse assim: tenho eu andado retamente nos seus caminhos. Alguém anda retamente nos caminhos do Senhor? Não. Tenho eu andado retamente nos seus caminhos? Ou seja, o Senhor está querendo me matar, não porque eu mereço. O Senhor está querendo me matar injustamente, mas era o que ele pensava com sinceridade. E ele estava falando verdadeiramente com Deus. Sem o Espírito Santo, uma pessoa não consegue falar com Deus. Ela fala sozinha, achando que está falando com Deus. Ela até fala, mas ela não consegue entender o que Deus está falando com ela de volta. E a Bíblia diz que chorou Ezequias amargamente, virado para a parede. E o Senhor deu uma palavra para o Isaías, que nem tinha saído ainda do pátio do palácio, e disse: volta lá e fala para Ezequias que eu aumentei a vida dele 15 anos. Como é que a gente lida com a palavra do Senhor? Diante do Senhor. Pode ser que Deus revogue, pode ser que ele não revogue. Jonas, ele queria servir a Deus, mas queria servir do jeito dele. Ele disse: ó Senhor, eu sou profeta, sim, ele nunca reclamou de ser profeta. Eu falo em nome do Senhor, ele não reclamou de falar em nome do Senhor. Ele não tinha nenhuma insegurança, ele era preparado para aquilo. Ele sabia que ele era chamado, vocacionado para aquilo. Só que quando Deus disse: eu quero que você vá à cidade de Nínive, ele disse assim: lá não. Ele que até queria fazer a vontade de Deus, mas no lugar que ele queria. Ele pegou um navio contrário. Deus disse assim: não, você vai de baleia, mas vai. Você vai de grande peixe, não era baleia. Ou vai, ou vai. No caso de Jonas, Deus não aceitou.
No caso do Ezequias, Deus mudou de opinião. Agora, pastora, eu vou ignorar. Ó, eu tive um sonho, eu sei que foi de Deus. Às vezes é uma palavra que sai do altar, você fala assim, Deus está falando comigo. Eu senti pela palavra que era para mim, que se eu não me concentrar, eu vou cair lá mesmo. Aqui, eu estou sentindo que o tempo da misericórdia, que a misericórdia está encostando no juízo, ou eu vou clamar, vou fazer algo diferente, o caldo vai entornar. Pensando bem, eu vou ignorar. Não, aqui, o Josafá podia usar a própria palavra. Ele disse assim, não, Deus, Ele quer que o seu servo vele pela sua palavra. Eu dei a palavra ao Acabe. Deus falou, é bíblico ou não? Se Jesus tivesse vindo, ele poderia usar o próprio Jesus, seja a palavra, se ensina ou não. Vocês estão entendendo, gente? Como para andar com Deus você tem que ter peito. Eu entendo que para andar com Deus, para escutar Deus falar, para ser dirigido por Deus, não basta ter fé, não basta entender não, você tem que ter peito mesmo. Quem não tem coragem ali, é aquilo que Esther teve, se oferecer, pereci. Antigamente eu ficava doido, Senhor, eu acho que é, mas e se não for? Senhor, eu acho que é, mas e se não for? E aí você tira a palavra não fala nada. Você olha para a vida e parece que tanto faz direita como esquerda. E agora? Eu tenho que ir, e para onde que eu vou? Uma vez eu fui questionar com Deus e disse, eu não aguento mais. Para onde que eu vou? E se eu for para cá e não for isso? Se eu for para cá e não for isso? O Senhor disse assim para mim, quem faz por fé não peca. Me levou na própria palavra. Quem faz por fé não peca. Aí eu falei assim, meu Deus, piorou ainda mais, que agora eu preciso olhar para mim. Eu estou com fé ou não? Eu preciso olhar para a sinceridade do meu coração. O que eu estou entendendo que Deus está falando? E confiar que Ele não vai considerar aquele pecado. Não considerar pecado não quer dizer abençoar. Por que tem muita gente engessada dentro da igreja? Que fica na igreja 30 anos e nunca dá início no ministério. Talvez seja o Jonas. Ah, pastora, eu não sei como é que eu vou fazer a obra. Vai para a rua. Quem sabe não é na rua, batendo de porta em porta, convidando as pessoas para ir para a igreja, que Deus vai começar a usar. Ah, na rua não. Eu achei que eu fosse começar com um ministério maravilhoso, com um auditório enorme já montado, com convite especial, talvez uma missão para Paris. Eu queria começar assim, né? No estilo digno do reino. Quem sabe Deus não quer que você vá para o hospital. Lá para frente dos hospitais de Covid, estender a mão e clamar, Deus, Senhor, tem misericórdia. Pode ter crente entubado aí, crente temendo a Deus que está morrendo, essas pessoas que estão sem conseguir respirar. Eu conheço o Deus que cura. Eu estou aqui todo encapuzado de máscara, de capa de plástico, de bota, mas eu estou aqui clamando, porque eu posso clamar. Quem está entubado já não pode mais clamar. Eu posso te adorar. O entubado ele não pode te adorar. Quem sabe Deus não quer te levar para os presídios? Ele começou a me levar, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, Senhor, não tem perfil. Senhor, não é comigo, meu Deus. Mas toda vez que precisou eu fui, toda vez que Ele mandou eu fui, se Ele mandar eu vou. Quem sabe não é lá? Porque você, às vezes, está em casa e não vem porque você não quer. Mas o preso quer vir escutar uma palavra para ver se acende uma fé, e ele não tem como vir, por quê? Porque não deixam. Ele está encarcerado. Entende? Cuidado com as alianças erradas. Talvez você pense assim, pastora, eu sou uma pessoa obstinada, hein? Eu sei que eu tinha que deixar fulano para lá, mas é minha amiga de infância, é meu colega de trabalho, era da minha igreja, sim, pastora, é do rebanho do Senhor. No rebanho do Senhor tem tanta gente, tem até o diabo no meio, né? Tem
joio, tem trigo. É real. Talvez você tenha um pensamento na sua cabeça, que essa palavra ela entre na sua mente e você possa entender assim, talvez eu tenha herdado hereditariamente um espírito de idolatria. Tem uma maldição de idolatria em cima de mim. Talvez eu tenha propensão à idolatria. Eu mesmo sou uma pessoa que não gosto de dar o braço a você. Você é uma pessoa que não gosta de dar o braço a você? Idólatra. Idólatra. Quem é seu Deus? Seu braço esticado? Idólatra. Pastor, eu não consigo vencer minha pirraça? Eu enguiço. Eu não consigo parar de falar mal. Difícil. Fala no meu, ironicamente que eu falo. Já falei. Pastor, é só força vocábula. Eu só uso superlativo assim, para exagerar. Não é verdade, não. Experimenta abandonar essas coisas. Experimenta a buscar uma consciência pura. Experimenta parar de prejudicar e perseguir as pessoas e ajudá-las, mesmo que elas não gostem de você, mesmo que você não goste delas, mesmo que você veja alguma conduta que está fazendo ela fracassar. Você não foi chamado para julgar ela, você foi chamado para ajudá-la a carregar a cruz. Porque aos olhos de Deus, você também mantém tantas coisas. Eu quero que você entenda que quando o coração da pessoa escolhe escutar a voz do desejo, acima da voz de Deus, a voz do ego, a voz da faculdade, a voz do ódio, a voz do desejo, da mágoa, do ressentimento, da inveja, Deus pode deixar, porque você já não quer Ele mais. Pastora, misericórdia, eu não sou uma Acabe, mas talvez esteja sendo um Josafá. Aliançou-se com um Acabe, e a mesma burrice que está no Acabe está em você. Mas eu quero dizer para você que se você não perdeu a capacidade de clamar, achou o versículo? Os olhos não gostam de Deus. Não, quando ele clama, quando o soldado encurrala ele clama. Ali, 31. O verso 31, Crônicas, quanto 31? Segundo Crônicas? 18, 31. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. É a mesma narrativa, tá, gente? E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Sabe por quê? A burrice do Josafá, a obstinação do coração do Josafá em manter aquela aliança com Acabe não matou ele, porque ele não havia perdido a capacidade de clamar. Isso mostra duas coisas: a força que tem o clamor de quem crê no Senhor e a infinita, incalculável, incompreensível misericórdia de Deus para com o seu povo. Amém. Ele já tinha falado. Na verdade, mandou o profeta desenhar. Aqui eu vi um trono, o demônio apresentou, Deus disse: pode enganar. Então, quando aqueles profetas falsos profetizaram, você sabia quem era o espírito que estava através deles. Eles não sabiam, o Acabe não sabia, mas Josafá sabia. Mesmo assim, ele disse assim: eu vou manter minha aliança. Essa aliança tornou cego, estúpido. Você acha que idólatra gosta de alguém? Você acha? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhar pelo próximo não é natural do ser humano. Olhar pelo próximo é natural de Deus. Se o seu coração te leva a olhar verdadeiramente pelo próximo, sem querer nada em conta, Deus está em você, não tenha dúvida. Porque os demônios não fazem isso.
O ser humano natural também não tem essa inclinação. Entende? Talvez você esteja ligado a um pensamento, atrás daquele pensamento tem um demônio. Aquele demônio quer você morto. Porque quando você morrer, não tem clamor que te livra mais. Você entende isso? O Josafá clamou: Senhor! E o Senhor foi lá. Sabe por que os soldados não mataram o Josafá? Não foi porque o Josafá gritou. Foi porque o Senhor o livrou. Não foi o grito. Foi a mão do Senhor. Não foi o grito. Foi a mão de Deus. E sabe por que Acabe morreu? Não é porque ele não era esperto. É porque não havia lugar na terra, nem debaixo da terra, nem nas profundezas do mar, nem no espaço que o faria se livrar da mão do Senhor, dos olhos do Senhor. O salmista falou: se eu subir lá nas alturas e lá fazer a minha casa, lá o Senhor me encontra. Se eu descer até as profundezas do mar e lá eu ficar, lá o Senhor me encontra. Não existe lugar que eu possa fugir que o Senhor não me encontre. Hoje eu quero fazer uma unção de olhos para que você possa ver através da profecia e através da palavra que é a profecia, a voz de Deus, você venha conseguir quebrar alianças, clamar para quebrar alianças. Sabe, é melhor você clamar para quebrar alianças do que clamar na frente da flecha. O Josafá podia ter gritado antes de ir para a guerra: Senhor, me ajuda a discernir certo. Senhor, me dá força para não acompanhar esse doido. Você sabe o que é ficar na frente da flecha? Quer ter essa experiência? Não precisa. Não precisa. Então nós vamos ungir os seus olhos, se você quiser, para que você possa ver além do que a obstinação te mostra, além do que o teu ódio te mostra, qual a voz que você tem escutado? Talvez é a voz da sua ética. O Josafá escutou a voz da ética dele, a voz do interesse. Depois você não pode ficar mal na fita. Vai que esse cara não morre, né? Deus tem misericórdia, alguma coisa acontece, ele vai dizer que eu sou um camarada que quebra a palavra, um tratante. Que voz você tem escutado? Que voz? A voz do Senhor quer te livrar da morte. A voz do Senhor quer te fazer andar acima. Pastora, é que a palavra de Deus é um troço sem lógica. Quem disse que é aquela lógica? Quem disse? Fé não é lógica. Sabe o que é ir contra a lógica? Eu não vejo lógica nenhuma, pastora. Eu não concordo de jeito nenhum. Eu não vejo nem como. Ótimo. Segue a fé. O meu justo viverá na fé. Amém. Se ele retroceder, ele não tem prazer nele. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Você que deseja receber essa unção, vou pedir para o obreiro do Seri, tá aí? Tá. O obreiro do Seri. E eu vou pedir para o obreiro Marcos. Eu vou... Pastora Priscila está aí? Pastora Priscila. E eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero que você fale com Deus. O Acabe tinha um monte de cisma. Mas um monte de cisma. Ele era cismado, um camarada cismado. Um camarada cismado. Diz assim, esse cara, ele não gosta de mim, não. Não é isso, não. O que ele quer não é me comunicar algo de Deus. Ele quer só me impedir de conquistar a minha Ramó de Gileade de volta. Desconfiado. Fala, Senhor, eu preciso ser guiado pelo Senhor. As alianças erradas que eu já fiz.
eu não consigo não gostar dessa pessoa, ela já me roubou, ela já acabou comigo, ela já me defamou, mas eu quero estar junto com ela, eu me afino, ela é engraçada. Pede o Espírito Santo para colocar uma divisão entre você e ela, porque isso é aliança, e é aliança errada. Isso é aliança, isso conversa com a sua maldade inconsciente. Tem gente que se comunica com a nossa maldade inconsciente. Assim como tem gente que se comunica com a minha mágoa inconsciente, com a minha pirraça inconsciente. Fala, mas eu quero ser guiado pelo meu inconsciente, eu quero ser guiado pela minha fé. Se o inconsciente não é acessível para mim, mas a fé é. E a fé me dá direções claras. Claras. Eu tenho certeza, a fé me dá direções claras. Fala, Senhor, eu quero que quando esse óleo ele for colocado na minha mão, os obreiros vão colocar o óleo na sua mão direita, no seu dedo, e você vai colocar em cima das suas palmas. Pode colocar. Você vai colocar assim, em cima das suas pálpebras, mas faça em espírito de oração profunda. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu preciso me levantar na sua palavra, para me voltar para a direção que o Senhor tem para mim. Porque eu me identifico com coisas que é do diabo. Eu me identifico com festas demoníacas, ambientes endemoniados, gente endemoniada. Eu amo ambiente de palavrões, piadas obscenas. Eu gosto dessas coisas que contaminam a alma. Eu gosto, mas eu quero saber que o Senhor está me instruindo uma direção. Não é um olhar físico, assim como tem um olho físico, tem um olho espiritual. O olho espiritual é iluminado pelo Espírito Santo. Invoca o Espírito Santo agora e fala, Senhor, eu não quero de novo. Eu estou sempre igual a Josafá, vendo todas as flechas apontadas para mim, aí eu clamo, aí eu volto correndo, envergonhado. Daqui a pouco eu estou vendo todas as flechas de novo, eu não consigo avançar contigo, meu Deus. Fala, se tu falas, se há um Espírito que fala, ele vai falar comigo. Se tem um Espírito que fala, meu Deus, ele vai atravessar todo bloqueio de idolatria, de feitiçaria. Talvez você tenha uma mente enfeitiçada, uma mente rebelde. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Fala, Senhor, mas a tua voz ela atravessa a feitiçaria. Atravessa a feitiçaria. Talvez a maldição é da minha família mesmo. É a falta de instrução familiar. Eu tenho mente de criança. Eu tenho mente de adolescente. Por isso eu sofro tanto com insegurança. Por isso eu sofro tanto com medos. Por isso eu estou preso lá nas fases iniciais. Não administro meu dinheiro. Não venço meu apetite. Sou dominado por toda sorte de pecados sexuais. Misericórdia. Misericórdia. Fala, Espírito Santo, visita a minha casa. Manda o teu anjo forte lá na minha casa. Toda a fortaleza do inferno estruturada lá na minha casa, que vem do meu avô, bisavô, do meu pai, da minha mãe, de mim mesmo, Senhor. Hoje essa unção vai penetrar. Essa unção vai penetrar.
e invoca esse Deus. Invoca. Primeiro, fale com o Espírito Santo. Perdão por ter te perseguido. Quando você se sabota, ignora o Espírito Santo. Autossabotagem. Ignora. Entristece. Fala, Espírito Santo. Toda vez que eu não aprendo, por que eu não aprendo? Se a palavra do Senhor é instrutiva por si, eu estou te entristecendo. Eu não quero mais que saia da minha boca: ah, pastor, eu não sabia. Ah, eu não entendi. Você vai aprender a assumir as coisas agora, a se autoconhecer, a falar: Senhor, eu estou sabendo que eu que não estou querendo, mas eu ainda posso clamar. Eu ainda consigo clamar. O céu vai receber o clamor das
você vai ver a luz dele brilhar na frente de cada passo que você der. E eu conheço um Deus que dá sinal, tá? Então, se tiver alguém esperto e quiser pedir, a hora é essa. Fala, Senhor, me dá um sinal. Que o Senhor está falando comigo, Ele vai te dar. Me dá um sinal. Eu preciso de um sinal. Eu sou como os de Deus. Eu preciso de um sinal. Me dá um sinal. Que não é mais uma palavra. Que não é só a explanação de um texto. Que verdadeiramente o Senhor está falando. Que verdadeiramente o Senhor está recebendo o nosso jejum. Que verdadeiramente o Senhor está enviando o Espírito Santo com poder para o meio da tua congregação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda sua mão direita lá para a direção de BH. Tem uma irmã que está na luta. É a irmã Maria Felizmina Gabriel. Como é que ela está hoje, né? Ela vai fazer uma tratamento. Será que eu escolhi hoje? Não foi liberado. Foi? Não foi? Vai fazer. Tá. Mas ela está melhorando? Está estável? Estende as suas mãos. Nós conhecemos um Deus que conhece as horas e os tempos. E nós conhecemos o Deus que aumenta o tempo de quem não se preparou a tempo. E se for o caso, o Senhor vai aumentar o tempo dessa moça. Se for o caso, a gente não sabe. Salvação é mistério. Não pertence a nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que seja assistida pelos ministros de cura do céu, a irmã Maria Felizmina Gabriel. Eu peço ao Senhor, porque o Senhor não precisa de condições, o Senhor não precisa de situação favorável, o Senhor não precisa que seja facilitado nada, o Senhor faz conforme o seu querer. Algo que eu quero te pedir, cumpra-se na vida da irmã Felizmina Gabriel o seu querer. Nós não queremos que ela fique sofrendo só porque nós estamos orando, mas nós também não queremos que ela parta se o Senhor não a tiver preparado de maneira adequada. Assim sendo, a sua igreja coloca a irmã Maria Felizmina Gabriel nas tuas mãos, para que o Senhor, que conhece o coração dela, o Senhor que sabe o lugar que ela tem na eternidade, o Senhor que sabe o que ela ainda tem ou não tem para fazer na terra, o Senhor que é o Senhor dela, que morreu por ela, que conhece ela mais do que qualquer outra pessoa. Ninguém a ama como a ama o Senhor. Nós colocamos ela nas tuas mãos para que seja feita a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeça ao Senhor por essa reunião. Agradeça ao Senhor. Agradeça. Agradeça. Fala, Senhor, eu não quero uma mente corrupta. Veja sua vida mudada, você mudado. O Senhor, Ele vai te equipar. Ele vai te dar um carro novo. A igreja precisa de gente com carros novos para transportar quem não tem carro. Você ouviu ou não? Você ouviu? Carro novo para transportar de boa vontade quem não tem carro e pagando a gasolina. Entendeu essa parte? Você vai transportar pagando a gasolina. Fala assim, eu quero um carro para mim servir. Para mim dizer, eu quero um carro. Pode pedir para o Senhor. Hoje o Senhor vai liberar carros. É o que eu estou sentindo. Hoje o Senhor vai liberar carros. Pastor, eu não tenho nem carteira. Quem libera carro, libera carteira. Misericórdia. Fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te sirvo. Vai vir a oportunidade assim na sua mão. Você vai bater nela. Você vai sair para ir para uma direção e vai esbarrar. Para estar vendendo, vai facilitar. Você vai saber agora. Senhor, dê uma mente sobrenatural para esse povo. Uma mente sobrenatural. Fala, Senhor, eu quero uma mente sobrenatural. Eu quero me ver capaz de te servir. Eu quero ter para emprestar. Eu quero ter para dar. Eu quero, Senhor, construir a sua casa. Você tem essa vontade?
a Deus a condição para construir a casa dele. Você vai ver o que ele vai fazer na sua. Experimenta. Porque Deus está querendo que construa aquela igreja. Já me falou umas 4 vezes. E eu já vou, Senhor. Já vou, estou morrendo. E ele está dizendo, Cris constrói. Cris constrói. Eu vou, Senhor, agora constrói. Glória a Deus. Ainda não comuniquei a igreja, mas é verdade. Ele está me pressionando, é para construir. Porque senão o povo vai começar a plantar muito e colher pouco. Porque a minha casa tem que ser construída. Experimenta falar, Senhor, eu quero dar X para a construção da sua obra. Você vai ver. Experimenta. Você vai ter experiência com o querer de Deus. Com o querer de Deus. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós ministramos o Espírito Santo. Nós ministramos, nós te pedimos, desça e batiza com fogo.